Boa noite a todos e todas, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Grande abraço fraterno. Nós vamos dar início aos trabalhos desta noite da nossa casa. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração inicial. Senhor, nesse momento nós queremos primeiro te agradecer. Agradecer pela semana que passamos, pelos ensinamentos que nos destes, pela nossa saúde, por estarmos aqui, pelas pessoas que amamos, familiares, amigos, companheiros, vizinhos, com quem convivemos, que também passaram essa semana. Agradecemos também pelo nosso alimento que tivemos em nossas casas, pelo nosso trabalho, pelas nossas vidas nas estradas, com tanta coisa que tem acontecido. Pelos irmãos que desencarnaram também, nós pedimos a sua proteção nesta semana. Nós te agradecemos pela conferência espírita que nós tivemos estadual em Curitiba. Foi tremendamente boa, onde aprendemos muito. Aos irmãos que não acompanharam, ela está no YouTube, no canal da Federação Espírita. Agradecemos também pela nossa cidade, pelo tempo, pelas chuvas, que por mais que às vezes elas tragam algumas intempéries, mas elas fazem parte da nossa vida pela água que tomamos. Te agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, esta semana. Te pedimos também pela vida daquelas pessoas que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, que estão encarcerados pelos diversos motivos. Pedimos pelas gestantes, pelas mães e as gestantes que estão nos hospitais em vias de ter seus filhos, pelos idosos, pelas pessoas que sofrem pelo mundo inteiro. Te agradecemos por tudo, Senhor. Pai, te agradecemos pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, e te pedimos sempre que nos oriente, que seja luz no nosso caminho, que possamos a cada dia aprender mais da tua palavra, da nossa doutrina, e colocar em prática com as ações que devemos fazer, para que assim nós sejamos luz no caminho das pessoas e possamos trazer boas obras e boas práticas para melhorar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. E assim seja. A palestra de hoje, nos trabalhos de hoje, nós vamos contar aqui com a nossa querida Esther Rossi, que é presidente desta casa, coordenadora do grupo de estudo e também coordenadora doutrinária de mediunidade dessa casa. A Esther vai discorrer hoje sobre dimensões espirituais do Centro Espírita. Que nós tenhamos, então, uma boa palestra, que ela seja intuída e que nós consigamos, mais um dia, aprender com os ensinamentos. Obrigada, Cid. Os irmãos. Muitas vezes nós achamos que quando entramos num centro, ele só tem as pessoas que aqui estão, essas 4. Vemos que estão presentes todos os trabalhadores do mundo espiritual. Alô, som. E nós tivemos há um tempo atrás, um grupo que nós tínhamos na casa, nós fizemos um estudo profundo do livro da Eli Caldas Church, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Até a Rosa, que estudou com a gente aqui, que era a nossa coordenadora, está aqui presente. Uma coisa errada, Rosa? Já me orei, tá? Esse livro, ele vem mostrar o que é o centro, as dimensões espirituais de cada casa. E ela coloca dentro dele um estudo muito bem completo, feito por ela, por Sueli, para que os trabalhadores, os frequentadores da casa espírita, os espíritas, ou até mesmo os espiritualistas, façam um estudo sobre isso. E eu sempre tive curiosidade
sempre gostei, sempre procurei nas redes sociais, no YouTube, algo que me dissesse, que me falasse a respeito do trabalho espiritual da casa. E aqui nesse livro tem tudo que a gente precisa. E Herculano Pires também, Centro Espírita, ele nos traz a seguinte frase: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, olha a frase que Herculano Pires nos colocou, né? No seu livro Centro Espírita. E muitas vezes nós costumamos frequentar o Centro Espírita durante anos, sem nos atentarmos para o aspecto mais profundo da sua importância, pois o vemos, como eu disse, apenas como local onde nós vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento. E aonde se tem um bom ambiente espiritual. Quantos de nós entram no Centro Espírita triste, acabrunhado, depressivo, chega aqui, só de sentar nessas cadeiras, ele já sai um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele é atendido. Ele é atendido pelo mundo espiritual. Nós, então, nós não nos damos conta desse bom ambiente. Muitos outros entram e ficam pensando nos problemas que deixaram lá fora, né? Na briga que teve durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês. Esquece que ao adentrar esta casa, ele pode se conectar ao Mestre Jesus, através dos bons pensamentos, através da oração, porque entre nós aqui está também um mundo espiritual. Nós estamos ligados, né, interligados. E nós estamos sendo atendidos em todas as nossas necessidades. Nós não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma enorme estrutura e atividade espírita. Por quê? Porque nós temos outra estrutura aqui, que é a estrutura espiritual. Aquela que está nos socorrendo. Porque nós, trabalhadores do mundo espiritual, pouco fazemos. Nós somos apenas um apoio, uma ajuda, né? Quem realmente faz é quem está do outro lado. Os mentores da casa, os trabalhadores da casa, esses sim, trabalham incansavelmente. Há alguns anos, nós estamos sendo conscientizados, através das mensagens dos instrutores espirituais, do que é, na realidade, o Centro Espírita. Então, hoje, se nós procurarmos alguns livros, né, temos já vários livros que falam sobre o Centro Espírita. Alguns até algum manual para o trabalhador espírita, nos falando qual é o nosso papel aqui dentro. O que nós podemos fazer para o nosso melhoramento dentro da casa espírita, né? E o Centro Espírita tem a urgente necessidade de ser adequado. Quando nós falamos em Centro Espírita ser adequado, não é ele adequar a nós, mas nós adequarmos esta casa àqueles que nos procuram, aos trabalhadores que estão iniciando. E para isso, nós temos da Federação Espírita do Paraná vários cursos. Cursos para os palestrantes, curso para o trabalhador da mediúnica, curso para o médium, curso de passe. Então, nós temos vários cursos a quais nós podemos aproveitar. Aí, Esther, como eu posso aproveitar? Nós temos ali os livros a quais a casa espírita pode emprestar, para que a pessoa se adeque ao trabalho. E isto tudo está de acordo com as diretrizes da codificação, com os cuidados que a espiritualidade maior
se cerca e dispensa ao longo do tempo aos núcleos espíritas. Então, quando nós estamos aqui dentro dessa casa, nós ficamos imaginando, a maioria, né? Imaginando, olha, eu estou aqui, muitas vezes tem poucas pessoas assistindo a palestra. Nossa, queria tanto que a casa estivesse cheia, né? Nós temos aqui 132 lugares. Seria maravilhoso 132 lugares estarem ocupados de presenças físicas. Mas nós esquecemos que esses 132 lugares são multiplicados por 3 ou mais na espiritualidade e que eles estão lotados. Que os espíritos trazem espíritos necessitados de ouvir uma palavra, de ouvir uma palestra, de ser atendido, de tomar um passe. Então, nós não devemos ficar tristes que nossos 132 lugares não estão ocupados, porque eles estão. E quando nós estamos aqui falando, nós temos a responsabilidade de falar de acordo com a doutrina espírita, com os princípios básicos da doutrina espírita. E trazendo de novo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele relata no capítulo 21 do livro Tramas do Destino, como são os planejamentos espirituais de um centro espírita. Inclusive, ali ele relata os compromissos assumidos pela equipe espiritual que vai trabalhar diretamente com os encarnados. Então, olha o compromisso que a equipe espiritual desta casa tem com os encarnados que aqui há dentro, né? Diferente de nós. E muitos de nós começam um trabalho no centro espírita e logo se cansa e não retorna mais. Então, nós não temos o compromisso que eles têm, né? E eles fazem esse trabalho junto àquele que será o patrono, ou alguém da equipe do mesmo, que será sempre um abnegado trabalhador na pátria espiritual, e aquele também que será o abnegado trabalhador na terra. Quando nós adentramos aqui, muitos não conhecem a história desta casa. Muitos não sabem como começou o espiritismo em Cianorte, como começou a construção desta casa, neste local, né, em 1964. Então, muitos não sabem da história da casa, sabem aqueles que já frequentam há muitos anos. Essa casa não começou por acaso. Aqueles trabalhadores do plano espiritual, juntamente com os trabalhadores do plano físico, não foi por acaso, né? Então, eles tiveram um elo de ligação e começaram, né? Um deles teve a ideia, nossa, vamos montar um centro espírita? Isso já tinha sido programado na espiritualidade há muito tempo. Então, é o que nós falamos. Muitas vezes eu falo, vamos montar um centro espírita? Podemos montar. Mas será que o centro já foi programado? Será que esse centro tem os trabalhadores da vida espiritual? Nesta casa, não existe só os trabalhadores do mundo físico. Temos também toda uma equipe de abnegados trabalhadores espirituais, cuidando para que tudo saia da maneira mais correta possível. E eu quero focar alguns desses planejamentos no plano extrafísico e como eles são efetuados na prática pelos benfeitores espirituais. Então, nós vamos fazer uma reflexão em torno da participação dos encarnados enquanto tarefeiros da casa espírita. Primeiro, nós vamos falar sobre os alicerces espirituais. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Já falei antes. Ele transcende as paredes e o teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se trabalha nos dois planos da vida, física e a extrafísica.
e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Vocês conseguiram entender essa parte aí? As providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Eles têm um cuidado muito grande. Quando nós imaginamos os alicerces espirituais, eles são construídos muito antes, lá na espiritualidade. É preparado aqueles que vêm para que possam planejar o plano terreno, né? A estrutura física. Então, não é de um dia para o outro. Isso aqui não acontece ao acaso. Já há muito nós sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados. Por isso se diz, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já está edificada na espiritualidade. Em um dos livros, eu não sei se foi aqui do da Sueli ou foi o do Manuel Filomeno, ele coloca que até o tipo da casa que é construída no plano terreno, ela é já desenhada no plano extrafísico. A frente, como vai ser as janelas, como vai ser o jeito das cadeiras. Olha como é interessante, né? Bom, seria mais ou menos assim. Eu hoje, como presidente da casa, resolvo fazer uma reforma, arranco todas essas cadeiras, tiro isso aqui e mudo esse jeito das cadeiras de serem. Isso daí já foi planejado antes lá na espiritualidade. Quem sou eu para chegar aqui e mudar alguma coisa? Eu posso reformar a casa, mas as cadeiras vão estar do mesmo jeito que elas estão. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno, sendo executada primeiro no plano espiritual. O centro espírita não é a casa onde ele se abriga, mas sim o trabalho que aqui se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam. Também o ideal e o sentimento com que o conduzem. Muitas vezes nós não precisamos de luxo, né? Como certas igrejas, candelabros, ornamentos. Nós precisamos de conforto e simplicidade para tornar esse ambiente acolhedor. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou lá no centro porque eu não tenho roupa adequada. Nós podemos vir aqui com qualquer roupa. Não tem necessidade de uma roupa chique, de uma roupa bonita. Nós vamos vir a essa casa do jeito que nós andamos no nosso dia a dia, né? Não precisa de luxo. As suas bases, os seus alicerces espirituais, assim argamassados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e as vicissitudes. Olha que importante isso, né, gente? Não interessa quem está aqui. Qual é o trabalhador do plano físico? Os trabalhadores do plano espiritual continuam firmes, fazendo o serviço a qual eles se propuseram, cuidar desta casa. Mas que só se materializam, as tormentas e vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos, mas que só se materializará
se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolinhos do amor e o cimento da perseverança. Se os trabalhos aqui efetuados levarem a sinete da caridade e o desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e escola. Este é o Centro Espírita. Templo, lar, hospital e escola. Então, olha a importância da casa, né? E Joana, quando ela falou sobre o templo, sobre o lar, sobre o hospital e sobre a escola, ela veio nos falar o porquê que é lar. Lar onde as crianças e jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de conviver, de estudar, de trabalhar, ser acolhido, indo-se à família. Quando eu falo para nossos grupos de estudo, para o nosso grupo mediúnico, que nós somos uma família, realmente nós somos. Porque nós começamos a conviver um com o outro. Nós começamos a ter aquele laço de amizade, de amor, de companheirismo, um pelo outro. Hospital, pois ele é posto de atendimento fraternal para todos que buscam esclarecimento, ajuda, entendimento moral e espiritual, reequilíbrio e harmonia. Quando nós adentramos ao centro espírita, muitos de nós vêm procurar uma palavra de consolo no atendimento fraterno. Essa equipe do atendimento fraterno, eu vou falar mais ali na frente, mas já dando uma pincelada, ela é uma equipe a qual ela tem que ter segredo absoluto de tudo que é comentado ali dentro. Ela não pode chegar amanhã e falar, Esther, eu atendi alguém que veio com esse problema, com esse problema, com esse problema. Não, é entre eles. Por isso é que nós temos sempre aquela equipe que fez o curso, que sabe como que é o atendimento, pessoas confiáveis, de uma integridade moral absoluta. Por quê? Porque eles estão ali para atender aqueles que o procuram, não para comentar da vida alheia. É escola, pois é na sua essência um educandário, em que as leis do ser, do destino e da evolução do universo são interpretadas para se fazer a transformação moral. Núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e trabalho praticados dentro dos princípios espíritas do bem. Nós não temos os grupos de estudos, as pessoas vêm, aprendem sempre um pouquinho, também nos traz, né, o seu aprendizado, há uma interação, uma troca, né, de conhecimentos. Esta é a escola. Então, o Centro Espírita também é uma escola. E nós reafirmamos, né, Sueli reafirma no livro, que para isto não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa. Pode ser uma casinha simples, né? Lugar onde ali encontra-se a espiritualidade maior e pessoas que querem trabalhar no bem do próximo. A direção espiritual do mundo extrafísico e do mundo material é um outro item, né, está no livro. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas, tudo é feito com sintonia com aqueles que irão reencarnar com as tais programações. Voltando às pessoas que fundaram essa casa espírita, muitos já vieram, né, já eram espíritas de berço, nasceram em famílias que já eram espiritualistas, né? Muitos já eram médiums. E quando eles se propuseram a fundar a casa, eles já trabalhavam
dentro da doutrina espírita. Eles já conheciam a doutrina espírita, eles já estudavam. Conta-se a Dona Otília, que é a minha sogra, uma das fundadoras da casa, que naquela época, para se ter o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, as obras básicas, 5 obras, era muito difícil. Por quê? Eram estradas de chão. Para ir a Curitiba, onde tinha livrarias que vendiam, demoravam alguns anos. Então, todas as pessoas que foram começando a gostar e a trabalhar dentro da doutrina, iam na casa dela pegar os livros emprestados para ler. Aí depois, numa viagem que ela fez, ela trouxe vários livros e presenteou a todos os trabalhadores para que eles estudassem também. Então, olha como era difícil aquela época. E hoje não. Hoje é tão mais fácil, né? Nós pegamos, puxamos na internet, já temos lá o livro em PDF. Algumas pessoas têm até no celular, podem marcar, remarcar, apagar. Então, olha como é mais fácil. Mas hoje torna-se mais difícil para as pessoas quererem realmente conhecer a doutrina, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Naquela época nem televisão, acho que tinha, né? Tinha, era em poucas casas, mas em 1964 não tinha ainda. Para chegar-se a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas, que são as vidas passadas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Então, olha a responsabilidade, gente. Estudar as fichas kármicas, o que eles já foram em outras vidas, né? O que eles trazem de bagagem. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Nós não podemos nos esquecer que aqueles que se reúnem para um trabalho dessa ordem não o fazem por acaso. Eu já falei várias vezes em grupo, já falei várias vezes em palestras, que dentro do Espiritismo não existe acaso, né? Acaso é algo que nós tiramos do nosso vocabulário. Existem planificações da espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão trabalhar no plano físico já está programada. Aí quando nós falamos nos fundadores desta casa, nós sabemos que eles já tinham essa programação, que eles iam se encontrar e que eles iam efetuar esse trabalho. E este planejamento leva-se muitos anos para se completar, da noite para o dia. E só que nós também não podemos esquecer que na espiritualidade os anos são diferentes do nosso, né? Então, muitas vezes, pode ser uma eternidade, como nós conhecemos, ou segundos. Ali ele já, vamos montar um centro espírita lá em Cianorte, porque aquelas pessoas que conhecem um pouquinho da espiritualidade, já levaram esse plano para a Terra, estão necessitando de começar o trabalho. O projeto visa essencialmente atender aos encarnados, pois através desse trabalho são concedidas oportunidades de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção, reencontros de almas afins, de companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão, que a diretriz clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro propiciarão. Quantos de nós, né, tendo nossas famílias, já estão desafetos do passado? Imagina num reencontro dentro de uma casa espírita ou de qualquer outra igreja, né? E para que isso seja alcançado, a casa espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde vai favorecer a transformação moral. Então, nós estamos aqui não
para ajudar a espiritualidade. Na maioria das vezes, nós estamos aqui para sermos ajudados e para trabalhar a nossa transformação moral, principalmente. Então, nesse ensejo de reconciliação, de harmonia, progresso espiritual, muitas das esperanças e expectativas dos benfeitores espirituais são desenhadas por nós. Como eles colocam esperança na gente. Como eles estão do nosso lado, nos auxiliando e fazendo com que nós aprendamos a fazer a transformação moral. Não só falar, mas colocar em prática. Não só aprender e estudar, mas colocar em prática. Né? Ainda hoje, a respeito de transformação moral, eu estava conversando com a Elito a respeito da nossa entidade, a Casa da Sopa, né? O trabalho que nós fazemos, o trabalho que é efetuado ali dentro. Como que as pessoas que vão até lá necessitam do trabalho que é feito. E como tem poucas pessoas que olham a Casa da Sopa com outros olhos, com os olhos de auxílio, principalmente no meio espírita. Principalmente no meio espírita. Porque eles acham, como é a Casa da Sopa, é uma entidade do Allan Kardec, outras casas não têm necessidade de auxiliar. Cadê a transformação moral? Então, nós sabemos que nós estamos dentro de 4 paredes, aonde nós colocamos o nome de centro espírita. Mas será que o meu trabalho faz jus àquilo que eu levo? Então, são coisas pequenas que a gente tem que prestar atenção. É uma entidade espírita? Quando se diz uma entidade espírita, é de todos os espíritas. Todos devem arregaçar a manga e auxiliar. Né? Então, nós sabemos que algumas religiões, elas são diferentes do espiritismo, porque no espiritismo tem pessoas que ainda não fizeram a transformação moral. A casa espírita, ela tem que ser coordenada como uma empresa. Por quê? Porque aqui nós temos que ter todo um ramo de trabalho. Aqui nós temos presidente, aqui nós temos secretário, aqui nós temos tesoureiro, aqui nós temos coordenadores de grupo. Aqui é uma empresa. E tem que ser dirigida não só pela presidente ou pelo conselho, por todos que aqui adentram. Quando nós sentimos e vivemos as diretrizes espíritas, é mais fácil compreendermos o que tem que ser feito dentro da casa espírita, dentro da entidade que leva o nome do centro espírita e nas nossas ações diárias. Nós devemos entender, dentro da casa espírita, aquele companheiro difícil que nós devemos conviver. Nós não sabemos o que ele foi nosso no passado. Né? Nós devemos aprender a estimar a todos, porque muitas vezes é muito mais fácil amar aquela pessoa super dócil, super fácil, do que aquele companheiro difícil. E os amigos espirituais, eles esperam de nós, nesse campo de reharmonização com o nosso passado, essa boa vontade, essa vontade de mudança, esse aperfeiçoamento moral, é o que eles esperam de todos nós. E por isso é essencial que nós nos esforcemos para viver as diretrizes espíritas. Sabemos o quanto nós ainda somos falhos, quanto ainda nós temos muito que aprender,
muito que mudar dentro de nós, mas nós devemos nos esforçar, né? A fim de que nós possamos honrar o Espiritismo, não somente com os lábios, mas essencialmente com o coração, dando sempre o melhor de nós. Uma casa espírita, ela precisa dos recursos magnéticos de defesa. E Manuel Filomeno de Miranda, ele explica quais as providências adotadas com relação à fundação do Centro Espírita. Ali nós estamos vendo o Centro Espírita, né? Na calçada estão as pessoas reunidas na porta para entrar. E ao lado estão espíritos necessitados, espíritos que muitas vezes são zombeteiros, maldosos. Então nós temos esse plano magnético. São guardas que ficam em nossas portas no mundo espiritual, né? Eles têm armas magnéticas, como se fossem espadas, e eles não deixam aqueles espíritos que querem adentrar para fazer o mal, para nos dar a dor de cabeça, para nos fazer dormir, né? Então eles fazem com que esses espíritos não entrem. Só que muitos estão tão ligados a eles que quando entram na casa, eles acabam dormindo. Por quê? Porque a ligação, né, aquela linha de ligação, faz com que aquele espírito que ficou lá faça o outro dormir aqui para ele não escutar, para ele não prestar atenção na palestra. Então, nós temos isso aí, porque eles estão ligados a nós, todo momento, o dia todo. Antes mesmo que se definisse os planos da edificação material da casa, foram tomadas essas medidas que dizem respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. Ergue-se o núcleo, em cuja construção se observam os cuidados de zelar pela aeração, conforto sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos e enfeites, que não os mínimos indispensáveis. Então, quando chegam aqui na casa espírita, até esses dias uma moça falou comigo assim: Esther, eu fui lá no centro, fui conhecer. Ela tinha conversado comigo pelo Facebook. Nossa, falaram para mim que lá vocês tinham imagens, lá vocês faziam trabalhos, lá vocês faziam isso. Ela começou a colocar várias coisas. Tem algum quartinho lá no fundo que tem as imagens? Eu falei para ela que era para que ela voltasse, que eu faria questão de apresentar a ela o Centro Espírita. Mostrar todas as dependências e mostrar que aqui não tem imagem nenhuma. Nós não precisamos de imagem, porque a imagem que nós temos que ter em mente é de Deus, essa luz, e do nosso Mestre Jesus. Mas aonde nós vamos ter essa imagem? Dentro dos nossos corações. Não adianta eu ter aqui uma imagem de Jesus e não fazer o que Ele me pediu para que fizesse. Não fazer tudo aquilo que Ele nos trouxe para que nós fizéssemos, né? E esses recursos magnéticos, eles constituem as defesas espirituais de um centro espírita, fiéis aos princípios da codificação kardeciana. Então, Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela menciona uma instituição na qual seriam realizadas algumas sessões mediúnicas especiais para o atendimento de suicidas. Nossa casa não tem este trabalho, desobsessão, mas nós temos o trabalho mediúnico. E nós sabemos que no trabalho mediúnico nós temos os trabalhadores do mundo espiritual, coordenador do trabalho mediúnico, protetor daquele trabalho, os espíritos que estão ali para serem atendidos,
todos eles estão com algum espírito protetor da casa ao lado para que nada de mal aconteça, nem para o médium, nem para eles. A casa espírita, como eu disse, é um pronto-socorro de pouso para as caravanas do mundo espiritual que vem socorrer os desencarnados e necessitados. Esta é uma das razões da corrente vibratória que aqui se cria e porque ele também é um hospital no mundo espiritual. Quem é médium, dentro da sala mediúnica, principalmente o médium vidente, ele vê os enfermeiros, os espíritos sendo atendidos, né, nas macas, muitos espíritos trabalhadores da casa de branco, porque aqui é um hospital, é um pronto-socorro. E esses espíritos, eles são necessários dentro da casa quando se tem a mediúnica. Então, nós devemos ter a consciência de que o centro espírita não são só estas paredes, este teto que o cobre. Ele é muito mais que tudo isso. Ele se expande no mundo invisível e os recursos magnéticos visam diluir pensamentos negativos, vibrações deletérias, para que não prejudique aqueles que aqui adentram. Isto nos leva a refletir de como a espiritualidade é cuidadosa para conosco. É nosso dever preservar todo este trabalho que a espiritualidade nos presenteou, né? Porque eles nos presentearam. Essa casa não é nossa. Essa casa não é do... Ela está construída aqui. Mas essa casa é de Jesus. Toda casa espírita tem o seu espaço destinado às realizações da reunião pública, de portas abertas, onde os expositores abordam estudos e palestras doutrinárias, especialmente das obras que constituem a codificação kardeciana. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas aqui desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam, e o renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar, conforme nos informou Manuel. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas, hostis e malfeitoras. Assim, só entram aqueles que obtêm a permissão. Não é a permissão da Esther, do Sidney, do Beto, do Ailito, não. É a permissão dos espíritos que aqui cuidam. Agora, no plano físico, a casa é aberta para todos. Porque muitos que aqui chegam estão necessitados do atendimento espiritual, a qual eles vão receber. Se nós entrarmos no centro espírita, sentarmos nessas cadeiras e nos conectarmos em oração com o mundo espiritual, vocês não imaginam quantas coisas nós recebemos. Quantas pessoas aqui chegam mal, depressivas, com dores de cabeça, com dores no estômago. Muitos falam, eu nem queria ir lá, mas eu fui e me senti tão bem. Por quê? Eles receberam essa energia a qual fica nesse ambiente. Então, nossos pensamentos aqui sempre tem que ser para Jesus. Principalmente para Ele. Porque nós sabemos, e Ele mesmo já nos disse, que aonde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E nós sabemos que aqui Ele está. Através dos seus trabalhadores, através da equipe espiritual desta casa, através do protetor espiritual desta casa. Jesus está. Nós podemos imaginar por um instante esta sala, nós estamos, relativa
relativamente. Quem está aqui? Quantas pessoas estão? Agora imaginemos esta sala lotada, essas cadeiras todas cheias, sem nem vazia. Será que é possível? Sim, porque todas elas estão pessoas com espíritos desencarnados, com espíritos necessitados. Fora isso, acima nossas cabeças existem outros. É como se fosse um anfiteatro lotado. Esse é o centro espírita. Muitas pessoas chegam aqui e não recebem nem aquela energia no passe, porque elas trazem ainda pensamentos agarrados àquilo que elas viveram fora daqui. Quando nós adentramos a sala de passe, nós devemos tentar acalmar o nosso coração, acalmar as nossas mentes e pedir aos trabalhadores do passe ajuda para aquilo que eu necessito, eu. Então nós devemos adentrar a sala de passe pensando em nós, nas nossas necessidades físicas. Nossa hora do passe, ele é para nós, apenas para nós. Deixemos o nosso marido, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso irmão, que a hora que eles acharem necessidade, eles estarão aqui tomando o passe. Mas o passe é algo importante para que nós possamos auxiliar o nosso corpo físico. E os médiuns estão ali para isso. Através da energia que eles nos passam, nos auxiliar. Tomando o passe, nós devemos pedir para nós mesmos, porque nós iremos receber. Quantas curas acontecem dentro de um centro espírita? Muitas. Né? E quantos vêm aqui na esperança dessa cura? É só ter fé. Jesus já nos disse que a fé move montanhas. Então, podemos adentrar esta casa acreditando, tendo fé, que aqui nós vamos receber tudo o que nós precisamos. Ah, Esther, faz anos que eu vou ao centro espírita e eu tenho uma doença a qual eu não melhoro. Será que nós somos merecedores? Será que realmente nós temos aquela fé do tamanho de um grão de mostarda? Muitos não têm. Muitos apenas acham que têm essa fé. Então vamos trabalhar esta fé dentro de nós. Porque isso é necessário para o nosso aprimoramento moral. E nessa imagem é o palestrante, né? E ao lado tem o mentor espiritual da casa e mais o espírito protetor dele, a qual muitas vezes o palestrante é intuído por este mentor e pelo espírito a qual o protege. Quantas vezes nós chegamos aqui, muitas vezes despreparados, porque não tivemos o tempo necessário para estudar a nossa palestra, né? Essa palestra mesmo que eu estou fazendo hoje é uma palestra que eu já fiz em 2018. Olha só. Só que o palestrante que viria fazer a palestra hoje me avisou ontem que ele não viria. Nós temos que fazer a palestra. Nós podemos deixar vocês, né, na mão. E nem o mundo espiritual. Então, a Esther foi lá nos seus arquivos e puxou essa palestra. Né? Ainda bem que a gente sempre faz, cada vez que nós repetimos uma palestra, a gente coloca
palavras diferentes, né? Então, a aproximação das entidades benfeitoras junto aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estes com pensamentos voltados para os ensinos clarificadores da doutrina. Nós mudamos, porque muitas vezes quando nós vamos escrever uma palestra, muitas vezes não, na maioria das vezes, nós estamos intuídos. Alguém está nos intuindo a escrever essa palestra. Alguns até o tema. Então, nós estamos ali recebendo a ajuda necessária para que a gente possa dar algo de nós. Então, gente, na reunião mediúnica, esse é um tema muito longo, né? Então, eu convido vocês para lerem este livro, né? Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Mas eu vou colocar só mais um pouquinho sobre a reunião mediúnica. O meu tempo já está acabando. No ambiente espiritual da reunião mediúnica, outro local que fica aos cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala, onde são realizados os trabalhos, são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado sobre pena de comprometer-se o êxito da reunião. Sabemos que a sala onde acontece a reunião mediúnica, ela é preparada para aquele trabalho, naquele dia, naquele horário, né? Lá tem os trabalhadores espirituais que cuidam dentro da casa espírita só desta área, do atendimento, é o atendimento espiritual fraterno, né? Onde nós auxiliamos o nosso irmãozinho, que já, alguns falam morreu, nós falamos desencarnou, né? Voltou ao mundo espiritual e que ainda não entendeu que ele já não ocupa mais o corpo físico. Então, ele continua aqui na Terra, dentro da casa dele, querendo conversar com a mulher, com os filhos, porque ele não entendeu que ele está morto. Aí, quando ele consegue o atendimento, porque ele pede esse atendimento, eles não fazem nada sem a nossa permissão, né? Então, eu morri, peço, Deus, me ajude a entender o que está acontecendo comigo. Eles são levados para o centro espírita, aqui ou em qualquer outro centro, para eles serem auxiliados, para eles entenderem o que está acontecendo com eles, né? E serem atendidos pela espiritualidade maior. Então, olha a importância de uma sala mediúnica. Olha a importância do médium, né, fazer a transformação moral. E o autoconhecimento, principalmente. Porque se eu não me conheço, eu não tenho condições de saber que aquele pensamento que está vindo até mim é meu ou do espírito que está ali do lado. Então, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que certos pensamentos não me pertencem. Eu, Esther, poxa, nunca pensei desse modo. Nunca vi algo assim, né? Então, esse pensamento não é meu. É daquele espírito que está ao meu lado, necessitado de ajuda. E na reunião mediúnica, a sala de reunião mediúnica, eles são atendidos durante a semana toda, né? É um trabalho que não para. A casa espírita está fechada, mas aquela sala está em trabalho. Eles estão atendendo os espíritos que chegam até lá. E sabem que toda terça-feira, às 8h30, o Centro Espírita Allan Kardec tem a reunião mediúnica. Eles têm tantos médiuns. Nós precisamos atender tantos espíritos que ainda estão, né, não entenderam que estão mortos, precisam desse atendimento, não tem mais como esperar. Aí chega no dia da reunião mediúnica, a Esther resolveu não vir porque ela está com dor de cabeça, está cansada, vou ficar em casa. O que eu fiz? Qual é a minha responsabilidade?
Então, eles pedem para nós, aqui nesse livro mesmo, a Sueli deixa bem claro, que o médium que trabalha em reunião mediúnica, ele só falte quando realmente ele estiver doente, ou morreu. Daí ele vem, né, em espírito. Então, olha como é sério. O trabalho na casa espírita é sério, gente. Porque quando nós nos colocamos à disposição da casa, nós estamos nos colocando à disposição de Jesus. Então, eu não posso chegar aqui a hora que eu quero, eu não posso vir o dia que eu quero. Eu tenho que ter responsabilidade acima de tudo. O médium passista, ele tem a responsabilidade. Quando ele adentra esta sala, ele sabe que ali os espíritos estão necessitando da ajuda dele, porque é por intermédio dele que nós recebemos aquela energia. Então ele tem que cuidar dos pensamentos, ele tem que cuidar das ações, porque eu não quero entrar numa sala espírita, uma sala de passe, onde os espíritos são preparados, mas o médium não. Seria mais ou menos uma água limpa passando por um vaso sujo. O que nós vamos receber no final? Então, todo o trabalho na casa espírita, ele tem o seu comprometimento e a sua responsabilidade. Cabe a nós, trabalhadores, sabermos o que nós estamos doando. Porque depois nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. E não é para o presidente da casa, para o secretário, não. É para Jesus, porque ele vai nos falar. O que você fez daquilo que você assinou? Porque nós assinamos. Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nós deixamos lá o nosso compromisso. Então, meus amigos, convido vocês a lerem o livro da Sueli, a nossa querida Sueli, que já se encontra no mundo espiritual, trabalhando nas reuniões mediúnicas, né? Uma pessoa de um conhecimento de mediunidade fora de série, maravilhoso. Então, cabe a nós nos tornarmos também trabalhadores responsáveis e de grande conhecimento, mas, acima de tudo, colocando este conhecimento em prática. Muito obrigada a todos. Espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês a respeito do que é o Centro Espírita. Então, agora, vamos fazer a nossa oração com os nossos corações aliviados, com os nossos pensamentos voltados ao Pai, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, ao mentor espiritual desta casa de oração que nos acolhe. Nós pedimos a proteção para o nosso domingo, para a nossa semana. Pai amado, Mestre Jesus, aqui estamos, reunidos em seu nome. Te pedimos a proteção para cada um daqueles que chegam a essa casa, muitos desesperados, angustiados, necessitados de uma palavra, um abraço. Estamos aqui, Senhor, para dar esta palavra, para dar o teu nome. E assim, Pai, nós te pedimos a proteção para todos os nossos familiares, para a nossa casa, principalmente para a oração. Te rogamos, Senhor, as bênçãos necessárias para todos aqueles teus filhos que se encontram no hospital, nas cadeias públicas, perambulando pelas ruas. Que a sua paz, que a sua luz sobre todos eles. E assim, nós terminamos a primeira parte dos trabalhos desta casa de oração. Assim seja.